tudo bem com vocês? Eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma roupa, gente, muito fofa. Fiz aqui na cor azul e na cor rosa, justamente para vocês verem como fica bonitinho esse modelinho de vestido, com esse detalhe aqui sobre ele, muito fofo. E você pode usar aí a estampa que quiser, fazer na cor que quiser, que o charme vai ser o mesmo. Tenho certeza que as suas clientes vão amar e você vai fazer o maior sucesso aí na venda das suas bonecas. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, não esquecendo também de depois seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Fica comigo até o final do vídeo, porque no decorrer desse passo a passo tem muitas dicas para passar para vocês. Fiquem ligadas e vamos lá aprender a fazer a nossa roupinha. Bom, vou começar aqui pela barra do vestido. Então aqui eu tenho uma faixa de tecido, tricoline 100% algodão, e as medidas estarão descritas lá no projeto digital, todas as informações necessárias. E aqui, gente, não fiz nenhuma costura difícil. Primeiro, aqui no lado esquerdo do tecido, eu dobrei a parte de cima, ó, uma vez apenas, e fiz um zigue-zague de uma ponta a outra, para ficar um acabamento aqui nessa parte superior. E aqui embaixo, eu dobrei 2 vezes e fiz a costura de uma ponta a outra, com retrocesso no começo e no final, fazendo a bainha, tá? Depois, eu costurei aqui no lado direito do tecido um bico bordado, tá? Aí você usa o bico da sua preferência, pode ser uma rendinha sintética ou de algodão, enfim, você decide. Ou então esse bico bordado, muito fácil de encontrar nas lojas. E aqui eu fiz apenas uma dobrinha no bico bordado e fiz 2 costuras, uma paralela à outra, tá? É opcional, se você quiser fazer apenas uma, não tem problema, mas eu achei que ficaria melhor fazendo uma embaixo da outra, tá? Bom, com essa parte pronta, o próximo passo é fazer uma dobrinha, uma não, 2 aqui nas laterais, com um acabamento dessa parte aqui do tecido, ó. Dobra 2 vezes, passa a costura com retrocesso no começo e no final, tá? Do outro lado, da mesma forma, tá, gente? Dobra 2 vezes e passa a costura. Aí vai ficar um acabamento bonitinho aqui na lateral, certo? Depois que você fizer essa costura, aí sim, você vai pra máquina, vai mudar o ponto, no caso, o tamanho do ponto, tá? Ponto reto, você vai deixar no maior tamanho que tiver. Aqui na minha máquina, o número 4, tá? É o ponto maior aqui. Então, eu vou colocar no número 4 e vou começar uma costura com esse ponto bem grande, sem dar retrocesso, bem aqui, ó, já depois da dobrinha de acabamento. Não é para começar a costura aqui, é a partir dessa dobra que a gente fez. Então, é só começar a costurar sem dar retrocesso até a outra ponta, com um ponto bem grande, porque depois a gente vai precisar franzir essa faixa de tecido e assim fica bem fácil de fazer esse franzido com um ponto grande da sua máquina, tá? Se você fizer com um ponto normal, com aquele tamanho pequeno, não vai funcionar. Então, para franzir tem que ser com um ponto grande, depois é só puxar o fio aqui do lado esquerdo do tecido e ele vai franzindo. Se você quiser, pode fazer uma segunda costura, uma embaixo da outra, com esse ponto grande, para deixar um franzido bem bonitinho, tudo bem arrumadinho. É opcional, mas eu prefiro fazer 2 costuras, tá? Eu até adiantei aqui um pouquinho na outra parte dessa roupinha da boneca, porque aqui a gente vai começar pela parte com tecido liso, que é o vestido mesmo. E a outra parte eu tenho aqui com o tecido estampado, fiz o mesmo processo de costura que eu expliquei para vocês. A única diferença é que essa faixa é um pouco menor do que a outra e eu não vou pôr
o bico bordado nela, mas a costura é a mesma. Dobrei uma vez aqui em cima, fiz o zigue-zague, dobrei 2 vezes aqui embaixo, passei a costura reta para fazer a bainha. Depois, do lado, dobrei 2 vezes e passei a costura para fazer o acabamento, tanto num lado como no outro. E aqui em cima, por fim, eu fiz as 2 costuras com um ponto bem grande, uma embaixo da outra, para poder franzir. Tá? Então, é a mesma coisa que você vai fazer aqui. Tá aqui as 2 pontinhas da linha, né, da costura que foi feita. Aí, depois, ó, é só puxar e vai franzindo tudo isso, tá bom? Então, essa parte já tá adiantada, porque a costura é a mesma, vou reservar, depois a gente continua. E agora, eu vou pra máquina para fazer as costurinhas aqui dessa faixa de tecido. Já fiz as costuras nas laterais e aqui em cima fiz as 2 costuras com um ponto bem grande para poder facilitar na hora de franzir essa faixa de tecido. Por enquanto eu vou reservar, a gente não vai precisar dela agora. E para fazer a manga, você vai pegar o molde que corresponde a essa parte aqui, vai colocar sobre o tecido dobrado. E depois, você vai riscar, tá bom? Então, ó, coloca o tecido direito com direito, põe o molde, risca e depois recorta, deixando uma margem de costura, tá? Feito isso, você vai fazer o seguinte. Aqui, gente, eu não passei o ferro, o tecido tá amassado, porque eu usei a caneta fantasminha. Então, se eu passar o ferro agora, vai apagar aqui essas marcações. Então, depois que eu costurar, antes de franzir a parte de baixo da manga, eu vou passar o ferro para deixar tudo bem bonitinho. Bom, agora você vai fazer o seguinte, vai dobrar aqui 2 vezes e fazer uma costura, tá? De uma ponta a outra com um ponto reto e retrocesso no começo e no final, tá? Se você quiser, pode depois, no lado direito, colocar algum bico bordado, rendado, enfim, para dar um charme a mais aqui na parte de baixo dessa manga. Eu vou deixar ela bem simples mesmo, sem nenhum bico aqui, mas você escolhe e se for colocar, a hora é agora. Depois que fizer a bainha, você vem aqui no lado direito e costura, tá bom? Então, eu vou para a máquina, vou fazer essa costurinha para depois explicar o resto. Bom, agora que a manga já tá com essa costura aqui para franzir feita, aliás, 2 costuras, né? Eu fiz uma costura, gente, em cima do risco até aqui, tá? Daqui até aqui. E depois fiz uma costura em cima dessa, ó, bem perto da bordinha do corte do tecido, para ficar 2 costuras com um ponto bem grande, para quando franzir ficar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então, são 2 costuras daqui até aqui, ó, com um ponto grande, sem dar retrocesso. E aqui embaixo, já tá feita a bainha. Se quiser, pode costurar um bico aqui. E o próximo passo, gente, é colocar elástico ou lastex, tá bom? Eu tô usando o elástico chato, mas você usa aí o elástico que você tiver. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como aplicar, né, o elástico e o lastex. Eu vou deixar ou na tela final desse vídeo ou aqui na descrição o link para você que tá iniciando e não sabe como fazer, assistir depois, tá bom? Aqui eu já adiantei na outra manga, olha só. Apenas coloquei o elástico, fiz retrocesso para prender ele e fui esticando e costurando. Fiz isso até franzir de uma ponta a outra. O resultado é esse, fica bem bonitinho, né, gente? Olha só. E esse processo já tá pronto. Vou fazer a costura aqui. Ah, e na hora de fazer a costura, você vai posicionar o elástico um pouquinho acima da bainha que foi feita, tá? Então, ó, mais ou menos aqui, meio centímetro. Vou para a máquina fazer isso, para depois a gente passar
para a costura do busto, porque no busto a gente vai encaixar essas mangas. Aí eu vou explicar todo o processo. Vou fazer isso aqui e volto já. Ah, só um detalhe, gente, eu não passo medida do elástico porque, para evitar desperdício, porque sempre sobra um pedaço e a gente acaba cortando e jogando fora, eu gosto de fazer dessa forma. Posiciono, vou esticando até finalizar a costura no corte aqui do tecido, tá bom? Aí é só cortar e acabou, já tá pronta a costura e você não fica aí com sobrinhas, com pedacinhos de elástico para jogar no lixo. Então, gosto de fazer assim, por isso não passei uma medida. Você vai pegar o metro, né, ou metros do seu elástico e vai fazer a costura e só corta quando finalizar aqui na ponta. Bom, já finalizei a costura e agora vou reservar essas mangas pra gente fazer o busto. Bom, aqui eu tenho o tecido dobrado, tricoline 100% algodão e cada parte dessa corresponde a um molde diferente. Então, aqui, ó, são 3 moldes para fazer esse busto. Você dobra o tecido direito com direito e posiciona cada um e risca, tá? Depois, você vai recortar ao redor desse risco, né? Que é a nossa margem de costura. E agora, vamos montar. Para montar, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos colocar cava com cava, aqui também, ó, pra gente unir primeiro as alças. Vou pegar essa parte e vou unir direito com direito dessa outra aqui, tá bom? Aí a gente vai alfinetar e passar uma costura, pode seguir aqui o risco, tá? Faz em cima. Essa costura tem que ter retrocesso no começo e no final. Eu vou para a máquina e faço essa costura. E esse processo vai se repetir em todas as outras partes, tá, gente? Aqui, ó, da mesma forma. Alça com alça, direito com direito, ó. Une aqui, alfineta e faz a costura. E na parte de trás também, gente. É só virar e unir direito com direito e costurar. Não é difícil, vai pausando o vídeo. E mesmo assim, se houver dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou respondendo aos poucos, tá? Não se preocupem, porque isso daqui é bem tranquilo, só exige um pouquinho de paciência, né? Mas é possível sim, você que tá iniciando, fazer esse vestidinho sem maiores problemas. Olha só, tudo alfinetado, vou passar a costura aqui também, ó. E depois eu volto pra gente continuar. Bom, gente, já fiz a costura em cada parte aqui da alça. E olha só, depois é só abrir esse tecido assim, ó. E vincar para que não fique uma costura grosseira, sabe? Tudo embolando na hora de passar na máquina. Aqui atrás eu já fiz, tá bom? E o próximo passo é tirar os alfinetes para facilitar, porque a gente vai encaixar as mangas. Então, vamos garantir primeiro que elas fiquem bem costuradas para depois a gente fechar a peça toda, tá? Então, aqui, ó, vou tirar essa parte de cima, vou deixar reservada aqui. E você vai pegar a sua manga, vai puxar os 2 fios aqui de trás. Olha só, no lado esquerdo do tecido, ou seja, na parte de trás, você vai puxar e vai franzir a parte de cima dessa manga. E vai franzir até que ela caiba certinho aqui nesse espaço, nessa cava, tá? Pra gente poder fazer a costura. Aqui do outro lado você faz a mesma coisa, vai franzindo devagar, não precisa ter pressa. Ó,
vai franzindo e depois vai medindo para ver se encaixa aqui certinho, antes de alfinetar para costurar, tá? Depois que isso daqui já estiver nessa medida, ó, a gente vai fazer o seguinte: vai pôr direito com direito do tecido, e aqui nesse cantinho onde começamos a costura, nós vamos encaixar bem aqui na cava, e vai fazendo isso distribuindo a manga até chegar na outra ponta, dessa forma mesmo que eu tô mostrando, ó. Aí, se precisar, franze mais um pouquinho para bater certinho aqui, tá bom? Então, ela vai ficar toda distribuída nessa parte aqui da cava. Aí, você vai alfinetando para poder facilitar aí na hora de fazer a costura de segurança, tá bom? Depois de alfinetar tudo, você faz a costura com retrocesso no começo e no final, aqui também. E depois é só desmanchar aquelas duas costuras que a gente fez com um ponto bem grande para franzir, elas não serão mais necessárias. Depois que fizer essa costura aqui, é só desmanchar as outras e tá aqui, ó, tudo costuradinho, tá? Eu fiz assim porque eu quero esse busto com tecido duplo, eu quero esse busto um pouco mais encorpado. Por isso que eu fiz com o tecido assim, ó, dobrado. Tá? Quando você for fazer dessa forma, com o tecido duplo, é necessário você embutir, para ficar um acabamento bem mais bonitinho, você embutir as mangas entre um tecido e outro. Você vai ver que não é difícil, tá? Então, para fazer esse processo, você precisa ter um pouquinho de paciência. Aqui eu já alfinetei, olha só, pelo menos aqui nas laterais. Vou pôr mais um alfinete aqui no meio, porque eu prefiro costurar pelas laterais, prendendo já essas mangas para não dar muito trabalho depois. Então, eu prefiro fazer dessa forma, acho mais fácil. Então, por isso que eu alfinetei aqui do lado. Aí, a gente vai encaixar a manga aqui no meio, olha só. E vai dobrá-las de forma que não fique atrapalhando, né? Porque depois a gente vai fechar tudo isso aqui. Então, a princípio, você dobra assim, ó, um pouquinho. E vai cobrir com essa parte. Aí, alfineta, olha só. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente alfineta para facilitar na hora de ir para a máquina costurar. Ó. E a manga embutida, tá? Lembra disso. Aí, você vai fazer a costura seguindo o risco daqui, ó, que foi feito com o molde. Não é difícil, gente. Olha só, vai alfinetando, aqui, ó, costura com costura, na parte do ombro, e a manga embutida entre um tecido e outro. A ideia é essa, tá? Ó, e quando chega aqui, a mesma coisa. Vai ficar tudo embutido e você faz a costura seguindo o risco do molde, não vai ser difícil. É só costurar em cima mesmo. É só alfinetar e costurar, tá bom? Então, eu vou começar por essa lateral, aqui, ó, com retrocesso no começo, e vou seguindo em cima do risco para garantir que essa manga já fique logo costurada. Do outro lado, faça a mesma coisa, gente. Não tem segredo não, olha só. Faz isso aqui, cobre, alfineta. Porque o restante das costuras vão ficar mais fáceis de fazer se você começar logo pelas laterais, prendendo essas mangas. Tá? Então, vou fazer tudo isso, vou alfinetar esse lado aqui também, para depois fazer a costura, tá? Retrocesso no começo e no final, sempre em cima do risco.
Olha só, meninas, fiz as costuras nas laterais para poder prender as mangas. Em cima eu fiz uma marcação e aqui também indicando que aqui ficará aberta para poder fazer a passagem das outras partes na hora de desvirar. Então aqui eu comecei a costura com retrocesso, fui seguindo em cima do risco, olha só. Aí passei por cima da manga que tá embutida, fui seguindo o risco que eu fiz com o molde, ó. E passei aqui na base, segui a costura, passei pela cava prendendo a outra manga e finalizei aqui, tá? Com retrocesso. Deixei essas partes aqui fechadas, agora a gente vira e vai ajeitando essa manga aqui, empurra para que ela não atrapalhe na hora de você fechar com uma costura as outras partes. Então, pode empurrar, não tem problema. Agora, a gente vai iniciar a costura com retrocesso, onde a gente parou aqui, e vai seguindo em cima do risco, passando pela gola, essa parte arredondada. Então, a manga tem que estar lá para dentro, para não correr risco de costurá-la. E vamos seguir a costura em cima do risco, gente, tá? Não tem segredo, não. Então, aqui, ó, vou iniciar a costura, vou passar aqui pela gola, depois desço e finalizo aqui, deixando a abertura pra gente desvirar, tá bom? Aí vai ficar tudo fechadinho e depois é só cortar o excesso de tecido, dar uns piques nesses cantinhos antes de desvirar e uns piques aqui também nesse cantinho arredondado, para não ficar repuxando, tá? Então, eu vou fazer essas costuras, vou finalizar, mas antes de desvirar eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha só, gente, depois que eu costurei tudo, fica assim. Aqui tá a abertura por onde a gente vai desvirar tudo isso. E já dei os piques nos cantinhos, nessas partes arredondadas. E agora é só desvirar. Então, eu começo assim, ó, empurrando essa parte com muito cuidado. Pode usar um lápis, tá? Essa parte aqui de cima do lápis ou a caneta. Se você não tiver aquela ferramenta para poder desvirar a boneca, por exemplo. Ou então uma agulha grossa dessa de crochê e vai desvirando aos poucos, tá, gente? Com cuidado. Não precisa de pressa nessa hora. E você vai desvirando tudo. Ó, vai passando tudo por aqui até sair nesse espaço que a gente deixou aberto. Olha só, fica assim, depois que desvira, a manga toda embutida. Aqui eu já passei o ferro. Aqui é a parte das costas, tá? E aqui a frente. Agora, a gente vai unir direito com direito, assim, tá? E vai fazer a costura na lateral. Então, você vai alfinetar isso aqui, ó. Deixa tudo bem alinhado e vai fazer uma costura que nesse caso começa aqui com retrocesso, vai seguindo, depois desce aqui até finalizar com retrocesso novamente. Aqui do outro lado da mesma forma, você vai alfinetar aqui, ó. Alfineta. E faz a costura com retrocesso no começo e no final do lado também. Depois que fizer essa costura com ponto reto, próximo passo é você fazer um acabamento com zigue-zague apenas nessa parte aqui da manga, porque a nossa manga foi feita com um tecido só, tá? Não é o tecido duplo. Então, aqui na parte do busto nem precisa, porque fizemos com tecido dobrado. Então, não precisa de um acabamento, mas aqui sim, ó. Aqui tá o corte do tecido. Depois que fizer a costura, é só você fazer um zigue-zague daqui pra cá. Do outro lado, da mesma forma.
Feito isso, gente, é só desvirar, tá bom? Aí a gente vai encaixar a parte de baixo do vestido. Olha só, meninas, depois que desvira, fica assim, já tá ficando fofinho, né? Esse busto. E aproveitei para fazer a costura desses dois botões decorativos, tá? É opcional, mas eu acho que é bom para dar um charme a mais aqui. Aí você decora da forma que quiser, tá bom? Agora, a gente vai encaixar essa parte de baixo do vestido. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou franzir essa faixa até ela ficar na mesma medida daqui da base do busto, tá bom? Não é difícil. Lembra que a gente fez aquelas costuras com um ponto bem grande para franzir? Então, é só puxar aqui o fio de trás e franzir até ficar na medida desse busto. Aí, vai fazendo isso com calma. Depois, quando chegar exatamente aqui nessa medida, você pode dar uns nós aqui nas pontas dessas linhas, para não desmanchar esse franzido durante a costura, tá? Bom, o próximo passo é você colocar direito com direito, dessa forma, e alfinetar tudo isso aqui, gente. Olha, começa aqui, deixa bem alinhado. E vai alfinetando, ou usando clipes, o que você quiser, até a outra ponta, para poder fazer uma costura com retrocesso no começo e no final. Só isso, gente, tá? É só ter paciência, alfinetar tudo e depois fazer a costura. Aí é só desmanchar depois as costuras que você fez com ponto largo aqui, com ponto bem grande, para poder franzir essas duas. E pronto, gente. Olha aqui, fiz a costura de uma ponta a outra e desmanchei aquelas duas costuras que a gente fez para franzir. Ficou assim, ó. Olha que bonitinho, né, gente? Uma gracinha tá ficando esse vestido. E o próximo passo é fazer aqui o fechamento dele. Você vai escolher o tipo de botão que vai usar. Você pode abrir a casinha de botão, ou então pode usar o alicate e usar esse botão aqui, ó, botão de pressão de plástico, tá, gente? Eu comprei mais desses botões transparentes porque eu tô preferindo usar assim. Geralmente eu uso na cor branca, que combina com qualquer tecido assim, de tom claro. Mas agora eu tô começando a usar esses transparentes. Comprei na Shopee, tá? E como eu tenho o alicate, eu vou aplicar esses botões de plástico aqui, tá? Inclusive, já tem vídeo aqui no canal mostrando como aplicar. Na playlist de dicas eu mostro. E caso você não tenha o alicate para poder aplicar esses botões, não tem problema, gente. Abre aí na sua máquina a casinha de botão e usa o botão comum, que dá super certo. Ou então você pode usar velcro, né? Se for usar o velcro, você vai fazer assim, ó. Nessa parte que é mais alongada, você vai costurar aqui, um pedacinho aqui mais embaixo e aqui em cima, né? No caso, 2 retângulos. Você corta e costura a parte áspera, tá? A parte áspera fica na base da sua peça. Então, no caso, seria aqui um pedacinho e outro aqui embaixo. E aqui na parte interna, você vai costurar um pedacinho de velcro, só que no caso a parte fofinha dele, tá? Então, aqui a parte áspera e aqui por dentro a parte fofinha.
é só costurar na máquina, deixa tudo bem costuradinho e fecha o vestido. São as opções que vocês têm, tá bom? Agora vamos para a segunda parte, para finalizar todo esse projeto. Aqui tem a barrinha já feita, né, como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Prontinha para franzir, vamos reservar. E aqui nós temos essas 3 partes. Os moldes também estarão disponíveis no projeto. Eu tô usando o tecido estampado porque o vestido foi feito com tecido liso, sem detalhe algum. Então, essa parte eu quis fazer com esse estampadinho. Coloquei o tecido direito com direito, pus o molde. Você vai ter um molde dessa parte aqui, que no caso é a parte da frente, tá? Aí, você vai riscar sobre o tecido dobrado e depois é só espelhar o molde e riscar novamente aqui. E você vai ter assim, ó, as 2 partes da frente, aqui é a das costas. E agora, gente, é só fazer a mesma coisa que fizemos lá no começo do vídeo, com aquela parte do busto do vestido. A gente vai unir as alças, tá? Aqui, cava com cava. E eu vou unir aqui direito com direito, vou alfinetar e passar a costura. A mesma coisa que fizemos lá no comecinho do vídeo. Então, eu não vou demorar muito aqui nesses detalhes, porque vocês já sabem como faz. E aqui, na parte da frente, vocês vão lembrar de fazer um detalhe. Vocês vão precisar de 2 pedacinhos de fita, as medidas também estarão lá no projeto. E vão encaixar aqui, ó, assim. Fiz uma marcaçãozinha. Aqui nessa parte de cima. Aí, você vai encaixar, vai alfinetar, deixa só uma pontinha aqui pra fora, que a fita tem que ficar toda pra dentro. Então, você enrola direitinho, coloca um alfinete pra ela não sair do lugar. E já faz logo uma costurinha de segurança aqui pra não ficar atrapalhando depois quando for fechar toda essa parte com a costura, tá? Então, vou fazer uma costurinha aqui, retrocesso no começo e no final. A parte lisa da fita fica pra baixo. Coloquei assim pra baixo, entre um tecido e outro. Depois é só fechar, alfinetar e fazer a costura de segurança, tá bom? Então, a gente vai embutir essas pontinhas aqui, deixar tudo preso, para depois a gente finalizar fechando a peça, tá bom? Então, esse é o detalhe que eu tenho para mostrar para vocês nessa parte, e o resto, gente, é moleza, porque a gente não tem nenhuma manga para encaixar aqui dentro, então essa parte é bem tranquila de fazer, tá? Então, eu vou para a máquina fazer a costurinha de segurança das fitas, certo? E vou costurar as alças e volto aqui pra gente continuar. Prontinho, gente. Aqui já costurei as alças e agora nós vamos iniciar a costura para fechar tudo isso. Já fiz também a costura de segurança aqui prendendo as fitinhas. Depois, quando chegar nessa parte aqui, aí é só empurrar as fitas para não costurá-las, né? Por acidente. A gente vai ajeitando aqui. E agora é só iniciar a costura. Eu deixei para fazer a abertura aqui nessa parte, então fiz uma marcação aqui e outra aqui, indicando que será a abertura por onde a gente vai desvirar tudo. E vou iniciar aqui, ó, com retrocesso no começo, vou seguindo o risco, passo aqui pela cava, vou seguindo aqui na base, depois subo, passo pela cava novamente, venho por aqui, passo por essa parte arredondada e finalizo aqui, sempre com retrocesso no começo e no final, tá? Então, vai ficar tudo costuradinho, com exceção dessa parte. Aí, é só fazer o que eu falei lá no comecinho, na parte do busto do vestido, dá uns piques, corta as pontinhas, tá bom? E é só desvirar. Prontinho, já costurei tudo, dei os piques necessários e agora vou desvirar e passar o ferro. Desvirei, passei o ferro, fica assim, ó. Agora é só colocar aqui, frente com frente, e fazer as costuras nas laterais. Alfineta isso aqui e faz uma costura com retrocesso
no começo e no final. E pronto, gente, é só desvirar e depois que desvirar, a gente vai encaixar aqui a parte de baixo. Aí sim, tá tudo finalizado. Olha só, meninas, esse é o resultado. Já fiz a costura. E olha que gracinha, né? Se quiser, você pode usar aqui como a parte da frente. Mas eu já fiz isso aqui, ó, com essa parte mais cavada, justamente para dar um lacinho na frente e aparecer os botões do vestido. Mas você usa aí da forma que quiser. Eu achei que ficou muito fofo, gente, muito fofo mesmo. Depois é só colocar sobre o vestido e dar um lacinho, tá? Mas esse é o resultado. Aqui tá o vestido prontíssimo, já coloquei os botões aqui atrás. E olha que graça, né? Muito fofo. Olha só, gente, esse é o resultado. Tá aqui a minha boneca com a roupinha azul. Lembrando, gente, que está à venda o projeto da roupinha e o do chapéu tá gratuito aqui no canal. Se você quer aprender a fazer o corpo, cabelo, pintura do rosto, você tem que adquirir o projeto da Nicole, que tá perfeito, gente. Porque você vai aprender como fazer a boneca por completo, tudo, exatamente tudo, com exceção da calcinha, porque já tem projeto aqui com moldes gratuitos, né? Para essa boneca eu uso no tamanho G, mas pode usar o M também. E esse foi o trabalhinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as novidades. Tchau, tchau!